Graça e paz, bom dia. Cadê o povo do Senhor? Vamos lá. Vamos acordar, como diz a nossa irmã Mary. Eita glória, cadê? Estamos aguardando o povo chegar aí. Mais uma EBD online. Eita glória, tem gente entrando aí, hein? Cadê os nossos amados irmãos? Tempinho frio, mas vamos acordar, povo. Eita glória. Diaconisa Deise, graça e paz. Cadê o povo? Nosso irmão Anderson, shalom, a paz. Cadê o povo de Deus? Hoje vamos para mais um devocional. Quem está aí ligadinho conosco? O povo está entrando aí, cadê? Eita glória. Nossa irmã Roberta, tia Roberta, graça e paz. Manda um abraço aí pro Bruno, se ele estiver online também. Karine Jonathan, graça e paz. Karine ficou mais velhinha ontem. Parabéns mais uma vez, que Deus abençoe sua vida. Ontem tivemos alguns contratempos aí com o carro deu uma pane, nos impediu aí de ir pessoalmente na nossa irmã Karine, mas amamos a nossa irmã Karine, que Deus abençoe aí mais um ano de vida, amém, Karine? Beijo pra você, pra minha lindona do Tititio, Emily, lindona do Tititio, ontem mandou mensagem bonita pro Tititio, Tititio ficou todo bobo, amém? Nossa irmã Mary acordou, bora acordar! Nossa irmã Adriana, missionária Adriana, Fernanda, shalom, a paz, nosso irmão Nelson, graça e paz, povo de Deus, vamos acordar, né, missionária Adriana? Acorda o povo aí. As famílias, né, que estão aí online com a gente também, mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Bem, hoje nós vamos aí para a nossa última aula sobre o devocional, né? Nós combinamos 3 semanas falando sobre devocional, demos aí uma introdução numa aula, depois tivemos a primeira aula falando sobre a questão de como, né, o que é o devocional, como fazer. Na semana passada tivemos a participação aí especial, Júlia, graça e paz, missionária África, se tiver também, Lívia, graça e paz, bom dia. Silvana, eita glória, chegou também a Silvana, não sei se o Flávio deve estar trabalhando hoje, mas um abraço aí para o nosso irmão Flávio. Então, na semana passada nós tivemos aí, né, uma participação super especial com o nosso evangelista Reinaldo, né, mais conhecido como Rei. Não sei se rolou o café ainda, ou já, né, com o nosso irmão antes, mas aí eu fiquei, né, incentivando a voltar ao café, né, povo? Mas amém. Bem, então hoje nós vamos falar sobre, né, o resultado que esse devocional que agrada a Deus, ele traz, né? Então, a gente falou aí durante as 2 semanas, semana passada, Reinaldo falou sobre, né, a maneira correta de você se achegar a Deus através do devocional, através da oração. Ele trouxe, claro, é pouco tempo, né, mas a gente está tentando ser bem objetivo aí, mas ele falou sobre oração, sobre a palavra, sobre adoração, né, que é muito importante. Falamos sobre a dificuldade que é você adorar. Flávio, então, tá na área, né? Tá na área, glória a Deus, amém? Então, falamos sobre a adoração, inclusive essa semana, depois que o nosso evangelista Reinaldo falou sobre isso, eu me apeguei, né? Eu fui entender isso, sobre essa questão da adoração no devocional, né? A gente aprende, né? Então, é evidente, como eu costumo dizer, a gente nunca sabe tudo. Eu sou uma pessoa que o tempo todo tá procurando ver, aprender, ler, né? Ver, assistir vídeos, né? Ontem ficamos quase que eu e a missionária Débora a noite toda vendo vídeos, né, do pastor Cláudio Duarte, algumas pregações. A gente ontem, depois de tanto estresse que eu tive durante o dia com o carro, né, eu falei, eu quero rir, quero aprender rindo, né, eu gosto. Então eu falei, vamos desestressar e a melhor coisa para desestressar é ver pregação e vídeo do nosso pastor Cláudio Duarte, amém? Carlos, graça e paz. Ah, tá trabalhando, o Flávio tá trabalhando. Bem, vamos orar, bem, tempo aqui não passa. A gente tem aí 1 hora e 15, que é o tempo de tolerância que eu dou para mim mesmo, né? Mas às vezes a gente passa um pouquinho só, mas hoje é com a nossa última aula. Se Deus permitir, domingo que vem, nós vamos ter uma aula especial. Muita gente fez o pedido, mas eu vou anunciar durante a live, também. Mas vamos lá compartilhando já essa live, né?
Então tamo junto aí. Exatamente, Silvana. Eu tava ontem, tive uns problemas com o carro ontem, deu pane, não pude fazer nada que eu tava planejado ontem. E aí, quando a gente tá assim, né, cheio de problema, a melhor coisa que tem a fazer é a gente adorar. E eu fui adorar quando cheguei, deixei o carro já na oficina lá com o Diácono Luiz, né? E depois que eu voltei, falei, que essa coisa, eu fui pro quarto, fui adorar, não fiz mais nada. Falei, se o dia começou com um problema, tem gente que se desespera, questiona, né? E quem tem devocional, quem tem adoração faz isso. Eu fui pro quarto ontem, falei com a missionária Débora, né? Só tomei um café da tarde e depois que eu voltei de lá da oficina, eu fui adorar. Porque eu falei, não adianta a gente murmurar, não adianta a gente reclamar, né? A gente tem que adorar o Senhor. A gente tem que, como eu tenho falado, a gente tem que pregar aquilo que a gente vive e viver aquilo que a gente prega, né? Então, é por aí. Socorro, graça e paz. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Ó, chegou o nosso evangelista Reinaldo. Bom dia. Tava falando de você aqui, Reinaldo, da semana passada, né? Aquela partezinha que você falou da dificuldade de adorar, eu já falei aqui que essa semana eu já comecei a mergulhar nisso aí para entender melhor essa dificuldade que muita gente tem de adorar na hora do devocional, né? Então, ficou como lição ali na semana passada, uma das lições que nós tivemos aí com o nosso evangelista Reinaldo. Mami Zina, graça e paz, evangelista Zina, Deus abençoe, nosso irmão Carlos também, Lima, glória a Deus. Ô Glória, Patrícia também aí, o povo, os casais estão assim. E essa é a surpresa, eu ainda não combinei nada com eles, mas daqui a pouco eu vou falar, e se entrarem aí na live, eu vou convocar algo para o próximo domingo, se assim Deus permitir. Amém? Vamos orar para a gente começar. Amém? Depois eu vou estar aí trazendo aí o complemento, finalizando esse estudo sobre devocional, já que semana passada nosso evangelista trouxe para nós aí, né, as maneiras de nós se achegarmos a Deus, né, falamos a oração, o jejum. Hoje eu vou falar sobre o resultado que esse devocional bem feito e que agrada a Deus, ele traz. Amém? Pô, minha digníssima entrou aqui também. A senhora Adélia tá lá no quarto com o Nicolas, mas entrou aí também na live. Vamos orar então em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nessa manhã, por mais uma oportunidade, como eu tenho falado, porque a cada manhã, a cada dia, o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aprendendo mais e mais de Ti, da Tua Palavra. Senhor, eu te glorifico, te exalto pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família que está acompanhando conosco, ó Pai, esse estudo através, ó Pai, da rede social, dessa live. Aqueles também que porventura, posteriormente, no canal no YouTube, vão estar também assistindo, ou até mesmo aqui na página no Facebook, ó Deus, essa live. Que essa palavra possa servir de alimento, ó Deus, e que possa motivar vidas, Senhor, a buscar mais a Tua presença, mais a Tua face. Pai, eu coloco em Tuas mãos, porque creio, Senhor, que o Senhor, ó Deus, se faz presente em nosso meio, ainda que não estejamos presencialmente juntos, mas eu creio que em espírito, ó Pai, todos nós estamos ligados, num só espírito, através do Espírito Santo de Deus que se faz presente. Toma o primeiro lugar, não permita que eu, ó Deus, venha falar nada de mim mesmo, Senhor, que tudo aquilo que iremos falar, comentar aqui, seja os comentários dos Teus filhos, seja para louvor da Tua glória, que seja, ó Pai, um momento, uma manhã de aprendizado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá então, né? Quem está com fome aí, sede de palavra, vamos embora para a palavra então, sem mais delongas, amém? Bom, para quem está nos acompanhando, desde a primeira live aí, há cerca de 2, 3 semanas, nós estamos falando sobre devocional. Falamos que o devocional é o nosso tempo que nós damos para Deus de maneira exclusiva, né? Ou como o nosso evangelista Reinaldo falou, como prioridade, né? Inclusive a nossa digníssima Patrícia aí falou, entregou o devocional do nosso irmão Reinaldo, como é que funciona um pouquinho, né? Então, esse tempo exclusivo. Bem, Bolinha tá aqui do lado, ó, querendo falar também. Bem, então, a graça e paz, irmã Maria, mais uma chegando, irmã Andréia, graça e paz, irmão Carlos. Bem, então vamos adorar o Senhor aí conosco. Se Deus permitir, logo mais eu estou em Bangu, amém? Semana passada eu tive impaciência, mas hoje, se Deus permitir, a gente está aí em Bangu. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado, né? Que isso
traz bom dia, graça e paz, bênção. Minha mãe também entrando aí, Socorro entrou, Carlos já estava, né, Carlos, também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o resultado. Por quê? Porque o devocional, ele traz um resultado também. Se nós falamos que é um tempo que nós damos de exclusividade para o Senhor, o nosso evangelista Reinaldo falou a Patrícia, quando entra no devocional, no quarto dele, desliga tudo, desliga telefone, bota no modo avião. Eu estou aprendendo esse modo avião, hein, Reinaldo? Mas, para que não haja interferência, né? Para que não haja nenhuma interferência na hora do devocional. E esse momento é um momento tão importante, né? E ele falou algo que eu falei aqui no início, que essa semana eu comecei a me atentar, que é a questão da adoração, também, que é a questão da adoração. E, evidentemente, que existem várias maneiras, não existe uma fórmula para se adorar a Deus, não existe uma regra, cada um adora a Deus da forma que o Espírito Santo ele coloca, amém? No seu coração. Então, esse momento de adoração, ele não existe uma regra. Nós combinamos aí, né, quem está no desafio do devocional, começamos com, se eu não me engano, foram 15 minutos, não é isso? Depois fomos para... Não, começamos com 30 minutos, depois fomos para 45 minutos, depois foi para 1 hora. É claro que muitos, né, nós ficamos bem mais do que isso às vezes. Né, Yasmin, Graça e Paz, também chegou aí, a Yasmin, que fez aniversário, não é isso, Yasmin? Se eu não me engano, essa semana também. Yasmin, meus parabéns aí, que Deus te abençoe também, essa cordeirinha do Senhor, amém? Então, o devocional ele faz isso, não existe uma regra de tempo, amém? A gente estipulou aqui metas, algumas pessoas me perguntaram, mas isso é uma regra, 30 minutos, 45, 1 hora? Não existe regra, amém? Não existe regra de tempo. A questão é o tempo que você proporciona de exclusividade para Deus, amém? Então a gente só fez esse desafio aí para que você possa criar um hábito, amém? Porque muitas pessoas nem começam, né? Não tem nenhuma iniciativa. Mas eu sei que tem pessoas aí, como eu tenho falado, que fazem muito mais tempo do que o hábito. O ideal talvez seja no mínimo, né? No mínimo aí 2 horas e 40. Ah, pastor, por que 2 horas e 40? Porque é 10% do dia, né? Então se você tirar durante o dia, ainda que não seja num período único de 2 horas, mas de repente você tira 1 hora e 40 minutos em algum momento, talvez eu vou dizer que esse fosse um período considerável, amém? Mas claro, se você pode ficar, por exemplo, tirar um dia, um domingo inteiro de você estar devocional, vídeo, live, palavra, oração, em jejum, ótimo, seria espetacular. O domingo, provavelmente se você não trabalha, poderia sim ser um domingo do Senhor. Em família, momentos que você ora junto, né, que você lê junto, cultos, né, familiares, isso é importantíssimo, né? Aqui o Nicolas, ainda a gente não consegue fazer o culto mesmo em si, né, com o Nicolas. Mas ele está começando a entender, ele vê a missionária Débora lendo, né, às vezes na hora do louvor, ele fica atento, né? Então, assim, é um momento que eu creio que eu creio que em breve, pela fé, ele vai poder participar conosco aí. Às vezes eu boto lá um louvor, fico pulando, dançando com ele ali, às vezes durante quase 1 hora, às vezes eu e ele pulando e dançando, né? A missionária Débora briga até com a gente aqui, a cama já tá no chão e a gente continua derrubando ela aí, eu e ele, às vezes pulando. Eu falei, já que tá no chão, a gente continua pulando, mas ela briga comigo e comigo. Mas às vezes eu fico com ele ali quase 1 hora, às vezes no louvor, e é um momento que eu considero de adoração com ele, amém? Mas estou dizendo isso só para vocês entenderem como é importante, né? E ele já tem essa percepção. Na hora do louvor, quando ele vê eu colocando o louvor, ele já sabe que é o momento de adorar e ele quer ficar lá adorando comigo. Então, o devocional proporciona essas coisas, bem? Então, o que eu quero trazer hoje para você é que o resultado do devocional. Porque muita gente se pergunta, poxa vida, tá, mas e aí, eu faço devocional, eu creio que Deus ele se achega, mas como Deus age, né, mediante a isso, né, a esse devocional. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Porque muitas pessoas não conseguem ver nada acontecer e às vezes elas dizem, mas eu vou para a igreja todo culto, mas eu sou um adorador, uma adoradora, né, pior ainda quando fala isso, mas eu sou ofertante dizimista, que isso aí, né, mais do que a nossa obrigação, vamos dizer assim, né, mas
a Bíblia vai dizer que Deus, ele se aproxima, né? Nós falamos isso desde a primeira aula, quando a gente leu lá em Tiago, que achegai-vos a Deus, no capítulo 4, e ele se achegará a vós. Então, esse resultado é o melhor de todos, com certeza. Eu não posso condicionar o devocional a Deus ter a obrigação de fazer alguma coisa por mim, amém? Mas evidentemente que Deus, ele faz sim algumas coisas, e a gente vai ver um pouquinho hoje essa questão do que deu, do resultado que isso proporciona, amém? Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa? Não. Na verdade, o devocional é um benefício para nós. Mas à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu me achego a Deus, né, eu estou aí na bênção, eu estou vivenciando a bênção de Deus sobre a minha vida, ok? Então vamos lá. Um texto super conhecido também que eu vou ler aqui, e que a gente vai ver que o devocional, ele traz respostas, tá? Amém? Uma das coisas que o devocional... Então, lá, quem chegou agora aí, a gente vai falar sobre o resultado que o devocional traz. Então, vamos lá. Respostas é uma das coisas que o devocional traz. Vamos lá para a Bíblia. Daniel, capítulo 6. Vamos lá. Então, começamos aí na palavra, amém? Livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso de número 10. Amém? Ô glória, tá tudo bem aí? Todo mundo lendo? Isso aí. Diz assim o texto: Daniel, pois, quando soube que a escritura do rei estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Então, aqui a gente está vendo um momento de devocional. Nosso irmão Marcos Antônio, graça e paz, bom dia. Chegando aí. Então, Daniel, ele tinha esse período de ações de graças, de oração, de busca ao Senhor. Amém? E Daniel viveu um período, né? Essa semana, se eu não me engano, o evangelista Wellington, na aula de terça-feira, junto com o pastor Anderson, falou. Não lembro se na quarta-feira o evangelista Reinaldo, alguém que pregou esses dias que eu vi a ministração, também falou sobre isso. O decreto do rei proibindo, né, não o rei em si, mas aqueles que armaram contra Daniel, o decreto não impediu, na verdade, Daniel de adorar o Senhor, de continuar fazendo o seu momento de adoração de devocional, embora o decreto dizia que era proibido. E o que me chama a atenção é que Daniel viveu num período em que a maioria dos sábios daquela época eram extremamente úteis para o rei, para o reinado, né? Reinaldo não, para o reinado. E toda vez que se precisava de uma direção, né, ou de uma resposta de algo, era comum os reis naquela época consultarem, né, os seus magos, os seus homens de confiança, de inteligência, né? E o texto vai dizer aqui que Daniel, ele tinha essa prática de devocional. E se você for ver o contexto histórico de Daniel, do livro de Daniel, você vai ver que isso aconteceu quando o rei teve o sonho. Eles foram até Daniel para que Daniel decifrasse o sonho. Mas o que eu acho interessante não é só isso, né? O devocional pode trazer revelação? Pode. Quem tem devocional com Deus, às vezes, você sonha, né? Sonhos proféticos, né? E eu creio que Deus possa estar te dando sonhos proféticos aí para a glória de Deus, amém? Então, entenda bem. Aí quando chega agora no capítulo 10, mesmo Daniel, vamos lá, no capítulo 10, que é também um texto bem conhecido, o texto vai dizer que Daniel, ele pressentia algo e ele continuou fazendo a mesma coisa, só que ele acrescentou ao seu devocional um período de jejum mais intenso. Por quê? Porque Daniel precisava de uma resposta. Ele continuou com a sua vida de devocional, de oração, de jejum, e ele intensificou o jejum, porque ele precisava de algo
que ele entendia que era muito grande de resposta de Deus, ok? Então vamos lá. Quando chega no capítulo 10, olha que interessante. O versículo de número 10 e o 11 diz que: então eis que uma mão me tocou, né? Capítulo 10, versículo 10. E fez com que me movesse sobre os meus joelhos, sobre as palmas das minhas mãos, e me disse, o versículo 11: Daniel, homem muito amado, estás atento à palavra que eu vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, versículo 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, Daniel precisava de uma resposta, né? E ele continuou com o seu devocional, intensificou o seu jejum e a resposta veio. Então, o resultado de um devocional, às vezes, ele traz respostas. Eu não sei quais foram as experiências que vocês tiveram aí durante o devocional, mas em particular eu tive algumas, né? Quantas respostas Deus ele nos dá quando a gente tem uma vida de devocional com Deus, né? Eu não sei vocês já tiveram aí respostas de Deus durante esse período aí, né? Às vezes não é na hora ali no devocional, mas às vezes eu saio de um devocional às vezes, e às vezes a gente já tem a resposta da parte de Deus. Então o devocional tem essa capacidade. Por quê? Porque quando o Tiago vai falar que achegai-vos a Deus, ele se achega a vós, significa dizer que quando nós nos achegamos a Deus, Deus ele intensifica essa relação conosco, para que se há uma necessidade de uma resposta da parte dele vir até nós, essa resposta vem através do momento em que a gente busca Deus. Porque muita gente confunde buscar Deus em só ir para a igreja. Não, ir para a igreja é importante sim, né? É muito importante. Eu fico muito triste em ver que pessoas estão priorizando outras coisas, estão em outras atividades, mas ainda não voltaram para a casa do Senhor, né? Eu sei que algumas são do grupo de risco, sim, é verdade. Quem é do grupo de risco talvez esteja se cuidando, não só não indo para a igreja, mas também não fazendo outras atividades, se cuidando com outras atividades, evitando, né, estar em lugares aí de aglomeração, lugares que tenham movimento de pessoas. Então, claro, quem está nessa condição aí é importantíssimo. A gente entende, bem? Ó, a Silvana está colocando: Deus tem me respondido e me orientado em um tempo delicado. É isso aí. E é nesses momentos que a gente está mais sensíveis, né, a voz de Deus, nesses momentos complicados. É o que eu falei. Cheguei ontem um dia atribulado, cheio de coisa que eu planejei e não pude fazer praticamente nada. E eu falei: vou fazer o quê? Vou ficar me lamentando, reclamando, murmurando? Não. Peguei, fui pro quarto, fiquei de 5 da tarde até a hora de dormir ontem, né, ali vendo algumas coisas, distraindo um pouco, adorando, vendo alguns vídeos depois ali, como eu falei, né? Então, o devocional traz resposta. Por que ele traz resposta? Porque, na verdade, você se aproxima de Deus. E é impossível alguém que se aproxima de Deus ficar sem resultado, sem resposta, né? Então, entenda bem, né? Todas as vezes que alguém se aproximou de Jesus de alguma forma, ou no Antigo Testamento falando de Deus, tiveram resposta. Yasmin Rocha, graça e paz, um abraço, manda um abraço para o nosso amigo Daniel, meu irmão amigo Daniel, saudade de vocês, amém? É outra Yasmin que está aí conosco, hoje já temos duas Yasmin, amém? Um grande abraço aí, criança deve estar tudo grande, né? Então vamos lá. Então, uma das coisas que o devocional traz, resposta, eu estou olhando aqui, tá, para acompanhar aqui e orar, amém? Então, por que traz resposta? Porque essa aproximação. Se você for ver a mulher do fluxo de sangue, se aproximou de Jesus e ela teve resposta para aquilo que ela queria. O cego, né, o cego Bartimeu gritou, fez com que Jesus se aproximasse dele de alguma forma e teve resultado, né? E fora os que não foram até Jesus, mas Jesus foi até ele, como o paralítico, né, que estava ali junto ao tanque de Betesda. Então, Jesus se aproximou dele, sabia que ele não podia se locomover, e o resultado disso foi a cura. Então, certas respostas, né, eu não vou falar só de cura, mas
Resposta em todos os sentidos, resposta de uma enfermidade, resposta de algo que está em oculto, resposta de um problema, resposta de uma causa, resposta de uma direção de Deus, uma decisão a ser tomada. Tudo isso traz. Ó, Deus tem me dado total direção, estratégia. Tá vendo? A irmã Mary tá falando aqui, ó. Deus tem dado direção, estratégia. A irmã missionária Adelana também está falando, mês passado, no devocional, o Senhor me deu uma palavra sobre livramento, no mesmo dia, noite, sobre do livramento que Deus... Quer dizer, aí, ó, o livramento que Deus deu para o filho dela. É assim que funciona, né? Em glória a Deus por isso, né? Então, a gente não perde fazendo um devocional. Ainda que seja pouco tempo, é isso que eu tenho tentado nessas 3 semanas, incutir, como diz a palavra do Senhor, na mente de vocês. Nós não perdemos nada. Tem gente que fala assim, mas é muito tempo, eu não vou perder tempo orando, jejuando, lendo ali, louvando. Não, você vai estar ganhando tempo. Né? Você vai estar ganhando tempo. Pode ter certeza disso. E Daniel sabia tanto disso, que mesmo com um decreto o proibindo de fazer, né, ele continuou adorando. Né? Ele continuou adorando. Então, esse é o mais importante, né? Esse é um devocional que verdadeiramente agrada a Deus. O devocional, outra coisa que o devocional traz que é de suma importância, vou falar aqui, não vai dar para falar todos, também os benefícios, todo o resultado, mas eu vou citar alguns aqui. O devocional talvez traz uma coisa que é importante para muita gente. Não sei se vocês concordam, quem concorda comigo. O devocional nos faz conhecer melhor, né, a Jesus. Como assim? É Atos. Abra sua Bíblia, por favor. Atos, capítulo 8. Verso de número 26. Olha que texto maravilhoso de devocional. Isso aqui me responde uma outra pergunta. Bebendo uma água aqui. Olha só o que diz o texto aqui. Atos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim... Aqui está falando sobre o etíope, tá? Temente a Deus. Não era nem um judeu, nem um hebreu. Era um etíope. Olha só o que o texto diz. E o anjo do Senhor falou a Filipe, aí sim um homem de Deus, dizendo, levanta-te, vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ou seja, o cara era mordomo de uma rainha, né? O qual era superintendente de todos os seus tesouros, ou seja, o cara com uma importância gigante no reinado, né, no palácio, tinha uma importância gigante, ou seja, provavelmente um camarada, olha só como é que esse texto aqui, quando eu li, foi essa noite que Deus me deu esse texto, aquela pessoa, aqui não tem isso, né, mas aquela pessoa que diz que não tem tempo para buscar a Deus, aí fica a vida toda dizendo que não consegue conhecer Jesus, não sabe quem é Jesus. É por isso. Eu só vi outro culpado. A única que tem 25 horas no dia aqui é a Silvânia. É a única que tem 25 horas. O restante, eu tenho 24 horas, Silvânia, não adianta. Mas esse texto aqui, ele me chamou a atenção ontem, né? E eu botei esse texto ontem aqui, incluí, né, nesse trabalho devocional, porque eu achei super interessante. Não tem desculpa para quem diz que não tem tempo de ter devocional com Deus, porque olha só, o cara era mordomo, chefe de todas as coisas da administração do palácio, vivia, na verdade, dependendo do que a rainha determinasse. Olha só, preste atenção. E aí você, às vezes eu, dizemos que não temos tempo para o Senhor. Olha que brincadeira, né? Tem uns fanfarrão, né? Que só misericórdia do Senhor. Isso aqui é para acabar com a desculpa. Você que está assistindo, você ainda não compartilhou, compartilha aí essa live. Mas você que está assistindo, você que vai assistir depois, me desculpe. Depois de ler isso aqui, se você disser para mim que não tem tempo de ter devocional com o Senhor e de buscar o Senhor, misericórdia. Mas olha só, o texto vai dizer aqui, e todos os superintendentes de tudo. Cara, né, esse eunuco mandava em tudo. Aí versículo 28, regressava com a rainha, né, e assentado no seu carro, estava tendo o quê? Devocional. É isso aí, né? O camarada, já que ele não tinha muito tempo, provavelmente, mas ele não tinha desculpa. Márcia, graça e paz.
Não tinha desculpa. Ele aproveitou o momento em que a rainha estava passeando ou indo a algum compromisso, estava lá na carruagem e o camarada estava tendo um devocional. Olha só, assentado no seu carro ou na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Olha só que coisa linda, irmãos. Graça e paz, bom dia. Né? Não tem desculpa. Quantas vezes eu trabalhei quase 20 anos no centro da cidade, irmãos. Coisa terrível, só Jesus. Só quem trabalha no centro da cidade, precisa ir pro centro, sabe como é que é. E o meu devocional? Na maioria das vezes era no trem. Às vezes o trem lotado. E eu louvo a Deus pela tecnologia que inventou a celular, Bíblia no celular, porque antigamente eu tinha que levar a Bíblia, ficar capetadinho com a Bíblia. Minhas Bíblias, quase todas elas são super, mega, ultra, power, amassadas, algumas rasgadas, porque às vezes era no trem lotado, né? Quem já pegou o ramal Santa Cruz sabe como é que funciona, né? Então, trem lotado, pegava em Bangu aqui, era uma guerra para entrar, mas era aquele jeitinho, né, que a gente dava para conseguir ir lendo, fazendo o devocional. Ah, pastor, mas ali o senhor tá com o trem? Sim, mas às vezes era o momento em que a gente tinha, né, de estar, mesmo com quantidade de pessoas do lado, mas eu estava focado ali, né, em ler. Aí olha só, o camarada estava na sua carruagem, tudo bem que ele é uma carruagem, não era o ramal de Santa Cruz, né? Tô aqui exagerando, mas o cara estava na carruagem dele, provavelmente sozinho, né? Então ele tinha esse ambiente favorável, né? O bispo até anunciou na quarta-feira vai vir um estudo aí que ele está preparando sobre a questão do ambiente, e a gente falou isso na primeira aula. O ambiente, ele é importante, por isso essa questão da exclusividade, de procurar fazer isso no quarto. Mas olha que coisa interessante, ele estava na sua carruagem no devocional. Ele conhecia Jesus? Ainda não. Mas ele estava lendo acerca de Jesus. Por isso que é importante o devocional, por isso que eu falei aqui que o devocional nos faz conhecer a Jesus. Né? É um outro resultado disso. Porque ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, quem não sabe. O livro do profeta Isaías é um livro que fala muito acerca da vinda de Jesus, do que Jesus iria fazer, como Jesus iria atuar quando viesse o Messias, né? E ele estava lendo isso, porque muito provavelmente, estou especulando aqui, ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus, sim, né? Só que, tipo assim, o camarada queria saber se de fato, né, Jesus era aquilo que o profeta Isaías estava dizendo. Eu estou especulando aqui, tá? Então, Tiago Machado, graça e paz, está chegando aí também. Karine, ficou a saudade. Se o Jonathan tá falando de vir conversando no trem. Pois é, eu não sei se eu tenho muita saudade não, Jonathan. Às vezes eu e o Jonathan, a gente vinha ali. Já choramos, né, Jonathan, no trem junto. O Jonathan uma vez quase abriu o berreiro no trem, a gente vendo o filme lá, Deixados para Trás, né? O Jonathan, eu não esqueço desse dia não, Jonathan, também. Né? Eu e meu irmão aí, para quem não sabe, o Jonathan, a gente vinha às vezes conversando muito, né, no trem sobre isso, e era uma bênção, sim. Essa era a parte boa, às vezes, de você vir do centro trabalhando ou ir para o centro também. Mas, voltando aqui para o texto, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Só que ele não tinha certeza de quem era Jesus, não tinha conhecimento acerca de Jesus. Aí olha só o que acontece. O anjo dá uma ordem a Filipe, que conhecia Jesus, que tinha instrução para revelar de fato para aquele eunuco os detalhes acerca de Jesus. Aí o anjo falou assim, olha, estou aqui, né, falando com as minhas palavras. O anjo virou para Filipe e falou, Filipe, faz o seguinte, tem um eunuco lá que é temente, mas que não me conhece ainda. Faz o seguinte, ele está num devocional. Ele está num devocional. Ele está numa carruagem, sozinho, lendo o livro do profeta Isaías para saber quem eu sou acerca do Messias. Né? E olha o que o texto vai dizer. Versículo seguinte diz que disse o Espírito a Filipe, vai até ele e se ajunta a ele no carro. O cara saiu correndo, aí correndo Filipe na hora, irmãos. Né? Saiu correndo, imagine o desespero de Filipe para atender uma ordem do anjo e para atender alguém que estava num devocional e que precisava conhecer Jesus. Então olha só como é que acontece. Eu vou dizer uma outra coisa aqui. O devocional acelera... Eita, ó, isso é forte, hein?
o devocional acelera o processo de conhecimento acerca de Jesus. Posso dizer isso? Posso, porque o anjo deu uma ordem tão depressa para Filipe, que Filipe saiu correndo. Se não houvesse pressa, Filipe não sairia correndo. Amém? Então, eu posso dizer que o devocional acelera o processo de você conhecer Jesus. Porque olha só, o anjo tinha tanta preocupação em... já colocaram aqui, ó, Silvana. Cadê? Já tá ali, Silvana. Bem, é isso aí. O anjo mandou ele ir, ele foi correndo. Porque o anjo entendeu que ele precisava, de fato, conhecer Jesus. E o texto, o versículo 30 diz que, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Ou seja, ele leu, ele estava lendo, e até então ele não estava entendendo. Aí o anjo perguntou, o Filipe perguntou para ele, tu entendes o que lê? E ele disse, ele foi sincero, porque olha só, não adianta eu dizer que eu conheço Jesus, que eu já sou expert em Jesus, em Bíblia, se de fato eu não conheço nada, né? Ele foi sincero. Então, é importantíssimo, como a gente falou, você entrar no devocional como sincero. Reinaldo pregou quarta-feira lá no nosso Ministério de Bangu, né, evangelista Reinaldo? Seja sincero, se você está vivendo uma vida de erro, confessa o teu pecado para o Senhor. Se você não está conseguindo dominar o pecado, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor. Se você tá no erro, reconhece que está no erro, está difícil, vai lá, não se garante não, e nem acha que você é santo demais, queridinho de Jesus, para achar que Jesus não vai lá, como ele citou lá. O profeta foi até Davi advertir Davi, amém? Então, o devocional, ele tem que ser um devocional de sinceridade. Não adianta você chegar para Deus como você às vezes, né? Às vezes a gente chega para se apresentar para alguém. Tem gente que se apresenta de uma forma muito, né, coisa para poder ganhar alguém. Não. Os soberbos que a gente tem visto notícia por aí, eu sou ultra mega engenheiro, eu sou não sei o que, olha com quem você está falando. Tem a galerinha que faz isso por aí, né, querendo dar carteirada aí, tá passando vergonha, né? Tá passando vergonha, né? Porque as redes sociais agora não perdoam, né? Essa galerinha que, eu sou isso, eu sou aquilo, nada contra você ser engenheiro, pelo contrário, é uma bênção. Tem muitos engenheiros que eu conheço e que são super humildes, superintendentes, delegados federais, não importa, não é pecado você alcançar um nível de condição profissional, não é. O problema é que alguns desses camaradas aí se acham os tais. E tem aqueles também que se acham humildes demais. E que você percebe também, né? O camarada que tá toda hora se lamentando, toda hora ele tá dizendo que a vida dele é difícil, toda hora tá induzindo, né, alguém a se lamentar por ele, a sofrer por ele. Também tem isso, né? Tem muita gente assim também. Quando eu tinha uma banca de jornal lá, e ainda mais em frente ao hospital, o que mais tinha era gente assim. E a maioria se apresentava como crente. Porque eu sou crente, eu sou da igreja, eu estou passando por dificuldade. Amém. Todos nós passamos e sim. Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu sou prova viva disso. Já dependi muito de até recurso da igreja, né? E Deus tem nos abençoado até hoje, né? Então, tem que haver, a Mary falou tudo aqui, tem que haver sinceridade no coração. E uma das coisas que o Espírito Santo nos traz é esse discernimento, né? É esse discernimento de quando nós estamos sendo sinceros ou quando alguém está ou não sendo sincero. Deus, ele nos faz isso. Reinaldo, eu sei que você é guarda municipal e é assim que acontece, né? A soberba tem tomado o coração e é maligna, como o Reinaldo está falando aí, de muitas pessoas, né? Se apresentando, dando carteirada. E infelizmente alguns crentes às vezes são assim, porque eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo. Calma aí, não é isso. Isso não resolve nada, não garante nada, né? Isso aí é bom, é importante, sim. Deus honra sim, mas seja humilde, amém? Então vamos lá. Deixa eu correr aqui que senão não vai dar tempo de falar tudo, amém? Não vai dar tempo. Vamos lá. Aí olha o que acontece. E ele disse, como poderei? Aí ele foi sincero, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e entrasse. Olha, Filipe estava do lado de fora da carruagem. Ele estava sozinho. Agora ele convida Filipe a subir na carruagem. Ele subiu. E olha o que ele estava lendo, diz o texto aqui, versículo 32. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Ou seja, ele estava lendo acerca de quem? Acerca de Jesus. Ele estava falando justamente do sacrifício que Jesus
iria fazer, né, por nós. Olha que coisa tremenda, amém? E o texto vai dizer que o eunuco, então, questionou a Filipe, dizendo, rogo depois. O que está dizendo o profeta? De si mesmo ou de outro? Ou seja, ele está perguntando, o profeta está falando acerca dele ou acerca de alguém que viria, o Messias? Aí o versículo 35, então Filipe abriu a sua boca, começando nessa escritura, falou acerca de Jesus. Ou seja, Filipe com sabedoria, né, começou então a ensinar ao eunuco acerca de quem o profeta Isaías estava falando. Amém? E ali o texto vai dizer que ele então começa a apresentar ao eunuco a Jesus, ou seja, ele fez o eunuco conhecer, ele ajudou o eunuco a conhecer quem era Jesus. E ele caminhando, o versículo diz, versículo 36, chegou ao pé de alguma água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? O eunuco ficou tão maravilhado acerca de Jesus, e o texto não fala, né, detalhes, mas para ele querer ser batizado, eu imagino que Filipe falou para ele acerca do batismo, acerca da necessidade. Ou seja, aquele eunuco teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele não só conheceu mais Jesus de ouvir falar, ele agora conheceu Jesus no profundo. E me responda aí, aonde que o eunuco começou, o que ele estava fazendo para que Jesus acelerasse o processo de se fazer conhecer para o eunuco? Quem pode me responder aí, então, o que ele estava fazendo, o que o eunuco estava fazendo para conhecer, conseguir ter aí o conhecimento acerca de Jesus? Me responda aí, por favor, amém? Então eu vou pular aqui, cadê? Devocional, aí já começou, o povo é uma benção, né? No devocional, exatamente, né? Então, fiquei com medo de alguém falar assim que estava na carruagem. Amém? Mas ele estava no devocional, né? Não é isso, pessoal? Quem está entendendo aí, diga amém aí. Tá todo mundo ligado comigo aí? Dá um glória a Deus aí, amém? Então, a gente viu aqui que o devocional nos leva a conhecer, né, a Jesus, amém? O devocional, como a gente viu também, nos leva a ter compromisso com Deus. Também, capítulo 6 que nós lemos de Daniel fala sobre isso. Não vou ler de novo o que a gente já leu. O devocional nos leva a ter um compromisso, né, com o Senhor. É verdade. Amém? Então, com Deus, né, com Jesus. Então, quando Daniel tinha um compromisso de orar, ele estava tendo um compromisso com o homem? Não, ele estava tendo um compromisso com Deus. Então, o devocional também traz compromisso com Deus. E Deus tem aí um prazer, né, de estar com quem tem compromisso com Ele. Amém? É isso aí. Karine e Jonathan responderam ali. Vamos ver outra coisa, que eu estou acelerando para poder dar tempo. Amém? Aqui pouco. Devocional facilita as nossas escolhas. Olha só, hein? Você que está na dúvida aí, ao invés de tirar 0 em 1, quem aqui, tem alguém aqui que tira 0 em 1 aqui para decidir ainda? Ou para o ímpar? Né? Na minha época aqui, não sei se na época de vocês, mas na minha época, né, Joana? Na nossa época aí, muita coisa a gente escolhia no 0 em 1. Eu espero que ninguém faça prova de múltipla escolha aí no 0 em 1, amém, irmãos? É verdade. O Thiago colocou aqui, o devocional vem devoção, deve sempre, a dimensão sempre devemos ter um devocional diário com Deus. Isso aí. Devocional facilita as coisas. Olha só, para você entender que texto forte. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Sônia Mara, graça e paz, varoa, tudo bem? Lucas, capítulo 6, versículo 12. Vamos lá. O devocional facilita nossas escolhas agora. Olha que texto interessante. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu já sei escolher. Né? Vamos lá então. Por que na verdade eu tenho essa visão de que eu nunca sei nada e eu estou sempre querendo aprender? Eu acho que eu não botei foto ainda, mas depois eu vou botar foto das minhas codorninhas, viu, pessoal?
lembrei aqui porque eu tenho estudado sobre criação de codorna. Eu acho que eu não coloquei ainda as fotos, eu bati foto, acho que, mas eu não publiquei no Instagram. Quem nos acompanha no Instagram aí, eu coloquei lá a Evancler dos Santos Oficial no nosso Instagram. Ali a gente coloca muita coisa, algumas palavras também, mas o nosso dia a dia, quem quiser nos acompanhar aí, a gente coloca lá no nosso Instagram. A página aqui, a gente publica geralmente mais coisas, né, acerca da palavra, notícias do dia a dia, dicas, né, de várias coisas, informações úteis, mas no Instagram eu estou priorizando mais o devocional, uma palavra devocional e o dia a dia da nossa caminhada, né? Lucas capítulo 6, versículo 12, olha só. Todo mundo achou aí? Lucas 6, verso 12? Então vamos lá. Estamos falando agora acerca de Jesus, olha só, hein? Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu Jesus ao monte para orar e passou a noite em oração e buscando a Deus. E quando já era de dia, chamou os seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também deu o nome de apóstolos. Eita, olha só que coisa forte. Silvana já uma benção aí, quase que uma secretária adjunta aí, executiva do nosso ministério, né? Tá sempre nos ajudando aí, já colocou aí o Instagram, o nosso Instagram aí. Quem puder nos seguir lá vai nos ajudar muito também no Instagram, assim como no canal. Eu louvo a Deus que o nosso canal está crescendo. A gente está preparando o vídeo sobre aquela ministração dos gatos, né? Do quente cachorro, do quente gato. A gente vai colocar aí essa semana no nosso canal essa ministração do quente cachorro, do quente gato. Amém? Mas a Silvana já colocou o link aí para o nosso Instagram. Se você puder, nos segue lá no Instagram também, que vai ser uma bênção, amém? Nos ajuda muito. Mas olha só, voltando aqui para o texto. Jesus precisava, eu não estou falando de pastor não, hein? Nem de uma liderança comum. Estou falando acerca de Jesus. Jesus precisava escolher, tinha muitos discípulos, uma multidão seguia Jesus. Só que dessa multidão, Jesus precisava escolher 12 para estar com ele como apóstolo no seu ministério. Aí você pensa que Jesus fez o quê? Né? Como a gente brincou ali, ele ia lá escolher, como é que eu falei, 0 ou 1, o pessoal fazia um outro negócio que eu estou tentando lembrar o nome, não é adoletar não, gente, como é que eu esqueci o nome que dá lá, que dava lá que a gente fazia escolha, para o ímpar, né? Tinha uma opção de coisa, esqueci o nome aqui. Tô tentando lembrar o nome, né? Quando ia escolher alguém lá, cantava aquela musiquinha, esqueci agora aqui. Fugiu. Falo que eu sou igual o Chapolin para essas coisas. Bem, mas vamos lá. Jesus, na hora de escolher os 12, pensa, mas era Jesus. Jesus podia olhar, falar, opa, esse aqui é uma bênção, esse aqui também, esse aqui, não, esse aqui tem cara de crente, esse aqui tem cara que vai ser fiel, esse aqui vai me aturar, esse aqui, não sei muito bem não. Foi isso que Jesus fez? Sim ou não? Quem pode comentar aí? Né? Não. O que Jesus faz? Bom, tenho que escolher, né, 12 dentre esse monte de discípulos que estão aqui. A dedonha, é verdade. A dedonha, Silvana me ajudou aí. Eu esqueci. Né? Era o Paulo ímpar, tinha uma dedonha e o 0 ou 1, né, que tinha aí. Então, tem muita gente escolhendo as coisas assim para dedonha, depois quebra a cara, né? Tem gente, tem varões escolhendo o marido com palo ímpar, 0 ou 1, tem varões aí escolhendo valor no 0 ou 1, só a misericórdia do Senhor, né? Mas tô brincando. Unidunité, isso, Unidunité também, essa a musiquinha. Jonathan lembrou aí, Unidunité, Salamé Minguê, misericórdia, né? Tô aqui trazendo, mas é para descontrair um pouco, a live é assim, né? Mas Jesus, para escolher, o que ele faz? Me diz aí se vocês estão aqui. O que Jesus vai fazer na hora que ele tem que escolher os 12? Vai buscar a direção do Pai. Passou a noite no monte com devocional com o Pai. Ligação direta. Devocional. O Unidunité. Mary colocou ali, cada um com a tradução do Unidunité. Né? O Jonathan botou ali o inglês. Mas é isso aí mesmo. Mas, voltando aqui para o nosso estudo. O que Jesus vai fazer, gente? Vai para o monte, vai buscar o devocional com o Pai. Passou a noite. Pastor, devocional precisa ser no monte? Não, já falei aqui na primeira vez. Monte é bom, é importante, gosto, mas o monte, não é o monte que vai te trazer intimidade. Né? O monte
pode ser um complemento. É mais uma opção. Quem pode, né, subir o monte, pelo menos de vez em quando, glória a Deus por isso. Mas eu falo, devocional não necessariamente precisa ser no monte. Pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser numa carruagem, como nós lemos aqui, né? Pode ser numa carruagem, desde que aquele momento ali seja de exclusividade. Tiago trouxe outro aqui, ó, pedra, papel, tesoura. É verdade, Tiago, tem também isso aí também. Então, tem muita gente escolhendo as coisas na vida, talvez assim, né? De uma forma misericórdia. Bem, então, o devocional, vamos voltar para cá, que senão não dá. O devocional nos facilita as nossas escolhas, amém? Então, dentro desse contexto aí, o devocional facilita as nossas escolhas, ok? Abra sua Bíblia, por favor. Vamos para outro texto aqui, outro resultado do devocional. 2 Timóteo. O povo está inspirado aí, Mary. Unidunité, pedra, papel, tesoura. Misericórdia, gente. 1 Timóteo, desculpa. 1 Timóteo, capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4. O devocional nos faz intercessores. Ó, a galerinha aí que é da intercessão, povo que gosta de orar. Olha só. 1 Timóteo, capítulo 2. Silvânia já colocou ali, ó. Versículo do 1 ao 4. Paulo dando orientações para Timóteo. Um texto muito forte. Vamos lá. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, quando ele fala aqui de deprecações, orações, intercessões, ações de graça, é um conjunto devocional. Ou seja, meditações, né, orações, intercessão, adoração, como disse o nosso evangelista Reinaldo, que entra aqui no Ações de Graça. Né? O que isso proporciona? Ele está falando para Timóteo. Timóteo, eu estou te admoestando, ou seja, te orientando a ter um devocional que proporciona isso. E olha o que é isso. Aqui tem mais de uma coisa, tá? Eu falei aqui que o devocional nos torna intercessores, mas aqui a gente vai tirar mais de um benefício que o devocional ele traz para nós. O resultado do devocional. Mas o primeiro que ele traz aqui é nos tornar intercessores, porque Paulo vai dizer que quando a gente faz isso, nos tornamos esse devocional, esse período, nós começamos a orar pelos homens. Amém? Pelos homens. Ó, nossa irmã Ana está aqui, do Ministério de Intercessão. Graça e paz, Ana. Que Deus abençoe sua vida. Amém? Então, o devocional nos torna intercessores. Ele nos motiva. Quando a gente está no devocional, a gente se motiva a orar por outras pessoas. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente não fica mais naquela oração só por nós, aquela oração mecânica, né? Como o bispo às vezes costuma dizer, aquela oração de religioso. Não, quando a gente entra num período de devocional e de intimidade com Deus, a gente começa a lembrar, Deus nos traz à memória pessoas, né? Que às vezes estão enfermas, alguém que te pediu oração, e que às vezes você tem tanta dificuldade de lembrar. Quando você está naquele momento de devocional com Deus, o devocional nos faz orar pelos governantes, porque o texto fala aqui porque está em eminência, né? Ou seja, que está em evidência, né? Quem está lá sendo bombardeado naquele momento, porque está em evidência, seja político, seja um artista, seja um pastor, uma liderança espiritual. O texto fala que esse devocional, Paulo está dizendo, se você fizer deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? Isso vai gerar nele um intercessor. Então o devocional gera intercessores. Amém? Então, outra coisa que o devocional, e eu vou trazer para o texto aqui, né? Olha só. Devocional traz
paz. Então vamos lá. O devocional nos traz paz. Quando nós entramos num devocional, é nítido. Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Eu sei que o copo... Eu sei que tem pessoas que falam que o copo é feio, mas eu na correria aqui peguei o primeiro que veio. Tem esse negócio comigo, não, eu acabo usando mesmo. Né? É o copo que eu uso, então... Às vezes na live eu fico falando, pô, bota um copo mais bonitinho. A bispa gosta do copo lá mais bonitinho, de vidro. Eu acabo esquecendo. Às vezes eu me programo aqui, mas foi esse mesmo. Amém? Mas o devocional nos traz paz. Olha o que ele diz aqui. Para que tenhamos uma vida de paz, quieta, né? E sossegada. Então o devocional traz paz. Já viu quando você está atribulado, desesperado por alguma coisa, e aí você entra no teu quarto, você vai buscar Deus, você começa a orar, você começa a meditar na palavra, você começa a louvar, e aquele período que você está ali traz uma paz, né? E o ambiente muda completamente, como a gente tem falado isso. O ambiente ele se transforma. Foi o que aconteceu ontem, eu vim chateado ontem que aconteceu com o carro, mas o que eu fui fazer? Eu fui para o meu quarto, fiquei ali... Né? E entrei depois no devocional, entrei nos vídeos e eu fui trazendo paz. E eu tô na paz, tô sem carro, vou não sei se eu vou de ônibus hoje para Bangu, se eu vou de Uber, né? Mais tarde pro culto, mas eu tô em paz. Graças a Deus. A missionária falou, mas e como é que você vai amanhã? Eu falei, não sei, eu já fui tantos anos de ônibus para a igreja, se eu tiver que ir de ônibus também, amém? A maior parte do meu ministério eu fui para a igreja de bicicleta, a pé ou de ônibus, a maior parte, né? Então, não vai ser agora que eu vou deixar de buscar o Senhor por causa disso, amém? Mas, voltando aqui, o devocional traz paz, né? Quem já não entrou, às vezes, num momento de devocional com Deus, atribulado, cansado, abatido, desesperado por algo, e quando você entrou, a paz veio. Amém? Quem já teve aqui, diga assim, eu já tive paz ao entrar no devocional. Coloca aí, eu já tive paz quando entrar. Então o devocional nos traz paz, ele aquieta, né, como tem aquele louvor, a nossa alma, né, ele nos traz a aquietação, a nossa alma fica tranquila. Amém? Outra coisa que o devocional traz, amor pelas obras, por outro. Piedade aqui, em algumas traduções, também amor. Amor pelo próximo, né? Quando fala de piedade aqui, ele está falando por amor pelo próximo. Quem tem uma vida de intimidade, de devocionar com Deus, ele não se preocupa só com ele, com ela, né, no caso. Quem tem devocional, uma vida de devocional, de intimidade com Deus, o Espírito traz, às vezes, ao nosso espírito uma preocupação com outras pessoas, né? Várias vezes, a Silvana está colocando aqui, teve paz ao entrar no devocional, amém? Então, é mais ou menos isso, amém? Então, o devocional traz esse amor pelas almas, né? Esse amor ao próximo. Isso é fundamental. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta, amém? A fé sem obras, ela é morta, ok? Então, o devocional nos traz amor ao próximo. Olha só, num versículo, quantas coisas a gente tira no devocional aqui. O amor nos traz também honestidade, ou poderia dizer que princípios, né, ou caráter. Sim, uma vida de devocional, a Mary também colocou aqui, teve quietude no coração. É isso aí, ele aquieta a nossa alma. Então, o devocional, além de amor ao próximo, nos traz também uma vida de retidão, de honestidade. Quem tem intimidade com Deus, quem tem devocional com Deus, ele vai sempre refletir em fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. João 14, 23, Jonathan colocou aqui, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai amará e veremos a ele, faremos nele morada. Exatamente, não dá para ler tudo aqui, Jonathan, porque corta, amém? Mas é por aí, depois quem quiser ler lá o texto. O devocional trabalha exatamente, como a Silvana colocou, o nosso caráter. Quem tem vida de devocional, ele vai refletir se vale a pena fazer determinadas coisas, assim como ele facilita as nossas escolhas, né? O devocional molda o nosso caráter. Por quê? Porque o devocional nos faz conhecer Jesus. E quanto mais eu conheço Jesus, mais, né, na verdade, eu me afasto das coisas do pecado. Eu preguei domingo passado na nossa igreja de paciência acerca de Zaqueu, né?
É impossível alguém que tem um encontro com Jesus, recebe Jesus na sua vida e não abrir mão daquilo que é errado. Não é impossível. Né? Só se não tiver vida de intimidade com Deus. Só se vive de maneira externa, né? Uma adoração externa. Então, o devocional muda o caráter, que nos faz conhecer Jesus, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Isaqueu falou, mestre, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, né? O que ele falou? Eu devolvo quadruplicado ali, eu pego tudo que eu devolvi e multiplico, de tal forma que recompense aqueles que eu, porventura, tenho roubado. Amém? Que eu tenha desviado. Então, o devocional, por incrível que pareça, é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, tenha uma vida de intimidade com Deus, porque verdadeiramente o devocional muda o nosso caráter. A Mary colocou aqui, sim, Mary, o devocional, no geral, é isso aí, nos faz muito melhores, pessoas muito melhores, mas muito mesmo, amém? Então, e o que isso acontece? Estou chegando no final aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer. Porque isto, versículo 3, é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Olha só, Paulo vai dizer que esse devocional agrada tanto a Deus, que olha o que diz o versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tayane, graça e paz, bom dia, tudo bem? Nossa jovem ali de paciência, amém? Seja bem-vindo. Ana Cristina, deixa eu ver aqui, o devocional, além de tudo isso, traz crescimento. Sim, é um momento de reflexão, entrega nosso dia. Exatamente, eu falei aqui, não dá para falar tudo, tem uma lista aqui, né, de benefícios que o devocional traz, né, e que infelizmente poucas pessoas têm aproveitado nos dias de hoje. Mas eu estou falando de alguns aqui, mas o devocional faz isso, né? O devocional traz, muda as nossas vidas, traz crescimento, né? Traz crescimento. Se você lembrar de outros benefícios aqui, pode colocar aqui, amém? Não tem problema não. É a necessidade básica, exatamente. O bispo falou esses dias aí, ele tem falado no culto, para colocar como se fosse, na verdade, uma necessidade básica, né? Assim como a gente comer, beber, se vestir, né? Se alimentar. É isso que o devocional ele traz, amém? Isso que ele traz. Vamos lá, para a gente concluir aqui também outra coisa. 1 João, lá no finalzinho, quase chegando já em Apocalipse. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Sim, olha a Janaína Mel aí, né, alinhada com o ministério, com a visão do ministério unificar. Ó, isso aqui é uma mulher abençoada, alinhada, aí, ó. Traz alinhamento, é verdade, com o reino de Deus. A gente começa o caráter é mudado, né, a intimidade, o crescimento. Pronto, quando começam essas coisas a virem, o amor, né, a permear a nossa vida através do devocional, o alinhamento vem. Não tem como. O alinhamento ele é automático, ok? Vamos lá, 1 João, está na Bíblia, capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Devocional abre os ouvidos de Jesus para nós. Olha só o que diz o texto, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos, versículo 15, que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Ok? Olha só. Então, a Mary está colocando aqui, ó. Assim como o exercício que faz bem para o corpo, o devocional traz benefício para o nosso espírito, que reflete nosso... Sim, né? Cuidando do corpo, da alma e espírito, Mary, né? É verdade. Então, o devocional, ele proporciona isso, né? Não só o espiritual, pode deixar, né? Né? Então, proporciona isso. O exercício físico é bom, né, Mary? Para o nosso corpo, né? Mas o devocional é extremamente importante para o nosso espírito, né? Por que isso?
O texto lá em 2 Crônica vai dizer que os ouvidos do Senhor estão atentos para aqueles, né, que o buscam. E aí ele vai dizer, no capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei. Ele está dizendo que é todo mundo, é toda oração que ele ouve? Não, não. Então os ouvidos do Senhor, eles não estão atentos para qualquer tipo de petição, para qualquer tipo de alguém que fale com ele. Não. Os ouvidos deles estão atentos para aqueles que realmente têm vida de intimidade com ele, né? Sim. É esse momento que Deus, ele ouve a nossa oração. Por que que geralmente, né, quando nós estamos com o coração contrito e aquebrantado, Deus, ele nos ouve? Porque geralmente é o momento em que a gente se aquebranta, né? Aqui, olha quem está lá. Olha você, Riff. Ele apareceu aqui, está querendo aparecer. Bem? Então, o devocional faz isso. Bem? Então, o devocional, ele abre, né, os ouvidos do Senhor. Por que isso? Porque tem situações que Deus, eu fico imaginando, né? Puxa vida, eu quero ouvir a petição, eu quero escutar, mas às vezes a nossa oração, como a gente costuma dizer, não passa nem do teto. Como vai chegar no coração de Deus? Né? Às vezes a gente se sente tão distante e diz que Deus não ouve a nossa oração, porque a gente não está tendo um devocional. Não adianta eu orar simplesmente por orar, falar por falar. Nem a nossa oração, ela tem que ser uma oração que chegue, né, a Deus, que toque o coração de Deus. Amém? Então, esse texto aqui, ele fala sobre isso. Ele fala aqui, né? Essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos. Então, eu poderia falar muita coisa, mas estamos na reta final aí. Amém? Pastor, e aí? Mais o quê? Eu ia passar o dia inteiro aqui, né, falando, talvez, acerca de benefícios que o devocional traz. O Nicolas, falei para Débora que podia deixar ele. Deixa ele, Débora, tá no finalzinho já, não tem problema não. Ele escapou de lá do quarto, né? Então vamos lá. O que o devocional traz? Esse versículo fala, não tem limite. Quanto mais devocional, tudo, né? Se eu for falar aqui para vocês, o que o devocional pode proporcionar? Depende, né? Depende do que você precisa. O texto fala aqui que nós cremos que ele, ouvindo as nossas orações, ele atende o nosso pedido. Então o que o devocional pode trazer? Depende. Pode trazer para você, de repente, uma bênção, né? Pode ser um crescimento espiritual, pode ser, de repente, um casamento, né? Pode ser, de repente, um filho que estava afastado dos caminhos do Senhor, pode ser uma cura, um milagre, pode ser o quê? Pode ser uma porta de emprego. Quando você busca, a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, que demais coisas são essas? Enquanto você busca, a porta que estava fechada, se você crer, a porta pode se abrir. Sim, pode. Né? Pode ser, de repente, uma quantia financeira que você está precisando. Pode ser. Devocional melhora o relacionamento. Sim, às vezes o relacionamento com Deus e às vezes o relacionamento conjugal, porque a gente aprendendo acerca de Deus, de Cristo, de Jesus, a gente vai aprender com ele. Se a gente aprende com ele, a gente vai aprender a ser manso, a gente vai aprender a ser humilde, a gente vai aprender a respeitar o próximo, a gente vai aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vai aprender a se lançar, a gente vai aprender a sofrer com ele, a gente vai aprender a se alegrar com ele, né? Olha só, o devocional faz isso. Né? O devocional ajuda no relacionamento. Quem já viu aquele filme A Prova de Fogo, né? Não deixa de ser um devocional aquilo que o Caleb, né, no filme, o ator Caleb. Né? Então, o que Caleb fez ali foi um devocional, né? Ou seja, ainda que foi ali num desafio, mas ali o desafio vinha textos bíblicos, vinha incentivando ele a orar. Estou falando do filme aqui, quem já viu o filme A Prova de Fogo, né? Ele traz isso, né? Ele nos ajuda a superar. Silvana está colocando aqui as nossas guerras interiores, os nossos conflitos, né, interiores, né? Um outro filme que eu achei muito interessante, que talvez vocês já tenham visto também, Quarto de Guerra, né?
quarto de guerra, ali, aquele quarto, aquele momento que ela busca ali a Deus, é um momento de devocional, né? É o quarto fechado, um momento de exclusividade com Deus. Quem já viu esse filme aqui, quem não viu ainda, veja, tanto A Prova de Fogo quanto o Quarto de Guerra, né? Ali o quarto de guerra é um devocional, gente, né? É um devocional. E o que o devocional fez com ela? Mudou o relacionamento dela, né? Mudou a vida familiar dela, né? Então, olha só, estou dando exemplos aqui de filmes já parti para outro lado aqui, preciso terminar, mas já partimos para outro lado, né? Mas são filmes cristãos, né? Então, muda relacionamento, muda vidas, né? Quem já viu outro filme também aqui, que pode ser aí, Desafiando Gigantes, é um filme também top, né? Fala sobre uma equipe de futebol que os camaradas só perdiam, né? Mas que por falta de... olha só, tá vendo aqui tudo agora, eu não pensei em nada disso, mas o filme Desafiando Gigantes, eu já passei trecho desse filme na igreja, fala sobre isso. O técnico do filme, né, só perdia, e ele estava sendo, né, zoado, escorraçado. Quando ele começa a ter devocional, olha só, quando ele começa a ter devocional com Deus, e ele começa a incentivar os seus jogadores a terem devocional com Deus, aí não vou falar o que acontece para você ver o filme, senão eu vou contar o final do filme, né? Ô Glória, Silvana tá colocando quarto de guerra, acrescentou muito meu filme. Aprendi a orar. É isso aí, né? Mas o Desafiando Gigante também é muito bom, tá? Chorou horror? Também, Silvana, eu sou chorão pra quando eu vejo filme, viu, gente? Eu sou, quem não me conhece, só a missionária sabe, eu sou chorão. Tem filmes aí que eu choro, tem filme que nem evangélico mas eu gosto desses filmes de superação. Amo filme de superação. Isso é uma coisa que eu gosto, é filme de comédia, que eu gosto de rir, e filme de superação, né? Tem um ali também que de uma menininha também negra nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora. Prova de Fogo também é o nome do filme por acaso, mas não é o Prova de Fogo de casal. O filme é Prova de Fogo, mas é de uma menininha negra, americana, que era humilde e que ela foi participar de um concurso de soletrar palavras, né? Não sei se alguém já viu. Não é um filme evangélico, mas tem uma história muito grande. Eu já chorei muito, várias vezes já vi esse filme e ali é uma história de superação também muito grande. Mas Desafiando Gigante eu não vou contar o final do filme para vocês poderem ver. Chorou em todos eles, a Mary, né? São filmes que falam de devocional, amém? São filmes que falam de devocional. Ou seja, a partir do momento em que essas pessoas começaram a ter um devocional, e inteiramente essas pessoas conheciam, né? Algumas delas conheciam até acerca de Jesus, ou já tinham ouvido falar acerca de Jesus. Mas quando eles passaram a ter um devocional com o Senhor, a vida dessas pessoas foram transformadas. E aqui a gente vai talvez lembrar de outros filmes, né? Mas esses aqui foram que vieram à minha mente aqui, falando com vocês. Esse que eu falei da Prova de Fogo da menininha não é um filme evangélico, mas é um filme com uma história de superação muito grande, né? Então assim, esse é o resultado que o devocional traz, amém? Vocês aí durante essas 3 semanas, a gente está chegando ao final, a gente aprendeu a importância, o que é o devocional, aprendemos a como desenvolver o devocional. Nosso evangelista falou muito semana passada acerca da importância da oração, da busca na palavra, do jejum, da adoração na hora do devocional, né? Hoje a gente está concluindo aí sobre os benefícios, né? Como eu falei no culto acho que foi no de quarta-feira, algum culto desse aí que eu preguei, eu ministrei, eu falei, né, acerca de Pedro, né? Foi o único que teve coragem de perguntar para Jesus qual é o benefício. E aí? Tá todo mundo te buscando, todo mundo te dando exclusividade. E qual é o benefício que isso vai trazer? E Jesus falou para ele qual foi o benefício. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, né? Devocional traz cura, nem preciso falar. Questões físicas. Somos curados, sim, às vezes buscando o Senhor devocional. Mas eu estou falando, eu não quis dar essas coisas que já são, vamos dizer assim, batidos, para vocês entenderem, também para vocês entenderem a profundidade de que um período de exclusividade. Eu não estou falando daquele período de oração, porque oração, a gente, como disse o bispo esses dias, a gente ora em qualquer lugar. Quando a gente precisa, a gente entra em espírito de oração. Às vezes eu estou no trabalho,
posso dobrar meu joelho na hora ali, mas às vezes entro em espírito de oração por aquela pessoa. Às vezes é quando alguém vai ter neném, né? Quando a gente recebe pedido, ou que está entrando numa cirurgia. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou na condução, estou dirigindo, eu não posso fechar o olho, né? E dirigindo, mas a gente na hora ali entra em espírito de oração e Deus ouve, mas é diferente do devocional. A Silvana está colocando ali, filme Você Acredita, Silvana, é isso? Também é muito bom e surpreendente. Vou procurar saber. Estou anotando aqui, ó. Você Acredita. Esse eu ainda não vi, não. Vou pesquisar. Amém? Então, eu espero em Deus que essas aulas que nós tivemos, essas 3 semanas, elas sejam um conteúdo que tenha te impulsionado, né, a você ter devocional. Quem já tinha, buscar mais ainda, né, ampliar, melhorar mais o devocional. Eu espero que quem já fazia devocional consiga, através dessas aulas, desenvolver mais ainda o devocional. Quem não fazia, eu espero que no mínimo, né, tenham começado a fazer o seu devocional. E eu espero que vocês coloquem isso em prática, né? Não adianta vocês serem, como o Thiago vai dizer também, somente ouvintes, mas nós precisamos sermos praticantes da palavra. Tem muita coisa que eu falo para vocês aqui que o Espírito traz a mim e que o Espírito também traz a mim, que eu preciso também às vezes colocar em prática na minha vida. Amém? Então, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, que Deus possa continuar tratando conosco no período desse devocional, nessa pandemia. Volto a dizer, o devocional, a busca não substitui você estar na casa do Senhor, adorando, em comunhão com os irmãos. Se Deus permitir, eu pretendo, né, Deus tem muitos pedidos que têm sido feitos para que eu faça isso. Eu pretendo fazer uma aula escola dominical especial na próxima semana, falando acerca de família, tá? Falando acerca de família. A importância do relacionamento familiar. E aí a gente vai começar desde dos casais até pai, mãe. A minha mãe me lembrou aí mais cedo no zap, hoje é dia dos avós, das avós. Beijo, um abraço para todos os vovô e vovós aí que estão nos assistindo, você que é vovô, vovó, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém? Dia do vovô e da vovó, parabéns a todo vovô e vovó. Vovó Lenilde, bênção, Deus abençoe sua vida, amém? Em nome de Jesus. Então, nós vamos orar, terminando, hein? Esse vídeo, essa aula vai posteriormente lá para o nosso canal no YouTube. Peço a você mais uma vez, continue lá se inscrevendo no canal. Provavelmente amanhã a gente vai colocar o vídeo sobre a ministração do crente cachorro, do crente gato. Estou editando com o Vitor para a gente colocar certinho lá, né, com uma chamada. Então, nos ajude aí com o nosso canal, compartilhando. Silvana tem sido benção aí, a Mary, o Nelson, o irmão Nelson, os irmãos, Daniel, também que está nos assistindo aí, esposa da nossa irmã Yasmin, os irmãos que têm compartilhado lá, amém? Então, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estar falando sobre a importância da família, amém? Sobre o relacionamento familiar. Então, pretendo fazer algo aí, mas eu vou anunciar talvez no sábado ou na quarta-feira, né, a surpresa que eu quero para o próximo domingo. Mas, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a importância do relacionamento familiar na busca do Senhor. Amém? Eu vou criar um tema ainda, amém? Não é um tema ainda não, mas muita gente pediu e o Espírito tem falado comigo acerca disso, porque a igreja, na verdade, ela é resultado da nossa vida familiar, pessoal. Então, quando nós estamos bem, a igreja está bem. Quando a nossa família está bem, a igreja também está bem. Amém? Então, a gente vai falar sobre isso, mas eu vou confirmar, eu, particularmente, tenho sentido de Deus abordar esse tema que tem sido pedido de muitos de vocês aí no meu privado. Mas até quinta-feira eu defino. A Silvana colocou ali acerca do nosso canal, link do nosso canal. Quem puder, aproveita o link que ela colocou ali, se inscreva no nosso canal, faz uma maratona quem não fez ainda. Já teve muitos irmãos que já viram todos os vídeos, amém? Te agradeço. Curta, comente, clica no sininho lá e coloque em todos, amém? Vou encerrar porque passou o horário, mas esse é o encerramento, então passou um pouquinho. Preciso encerrar. Tem muita gente que vai fazer a comida agora, né? Que vai estar fazendo o almoço, aquela carne assada, o peixe,
o frango assado, né? De muita gente no domingo é o frango assado, né? Então, cada um com o seu almoço agora aí, ou então aquela sopinha abençoada também. Cada um vai estar preparando o almoço agora. Em nome de Jesus, eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam aqui conosco até agora, desde as 10 horas da manhã, se alimentando da palavra e preparando algumas de vocês aí, ou alguns de vocês, o almoço. É porque eu sei que tem varão que gosta também de cozinhar. Amém? Então, feche seus olhos. Muito obrigado mesmo por estar aqui comigo até agora na nossa página Evancler dos Santos Principal, e também você que nos ajuda lá no canal Evancler dos Santos Oficial, amém? Em breve vai ter novidades também no canal, muito top. Eu brinquei aqui, o canal vai superar a Globo, vai superar a TV Fla, né, os flamenguistas aí, em audiência. É pela fé, a gente crê, começa devagarinho, mas eu particularmente sou daqueles que não desiste, sou perseverante, então a gente está aí aos pouquinhos ganhando espaço na nossa mesa. A Mary já falou que eu acho que já fez o almoço, né? Almoço, agora ela colocou aqui, já fez o almoço. Bem, vamos orar então, me perdoe aí, passou um pouquinho só hoje, mas é porque eu precisava concluir esse estudo para a gente terminar aí para a glória de Deus, amém? Temos o estudo terça-feira lá do Ministério de Paciência com o Evangelista Web, também é uma benção, né? Então temos a palavra do devocional com o rei, né, com o nosso irmão Reinaldo também. Tudo que for para contribuir para o nosso crescimento, aproveite a oportunidade. Amém? Feche os olhos, Pai. Nessa manhã, mais uma vez, nesse final de manhã, eu quero te glorificar mais uma vez, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, por aquilo que o Senhor trouxe para nós como alimento, ó Pai, durante todas essas semanas. Senhor, eu quero te pedir que esse alimento possa trazer crescimento espiritual, crescimento nos relacionamentos, crescimento, ó Pai, em todos os níveis na vida do teu povo. Senhor, eu quero te glorificar, ó Pai, pela vida de cada um, Senhor, que se dedicou esses momentos, pouco mais de 1 hora, para estar, Senhor, atento e ouvindo a esses ensinamentos. Pai, que eu venha diminuir, Senhor, para que o Senhor possa crescer na vida de cada um de nós. Senhor, que essa palavra venha através do teu Espírito Santo, de encontro a cada vida no mais profundo, e que o Senhor use cada vez mais, ó Pai, homens, mulheres que se colocam à tua disposição para acrescentar, ó Deus, em nossas vidas através da tua palavra. Te glorificamos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, dos nossos pastores, dos nossos bispos, de todos aqueles que, ó Pai, membro ou não do Ministério Unificar, que nos acompanham, porque, como temos falado, essa live não é somente do Ministério Unificar. Senhor, acrescenta, traz a intimidade, se revela, se apresenta mais e mais a essa vida, se faz conhecer mais e mais através dessa palavra, porque eu creio que essa palavra traz cura, traz restauração, traz libertação e principalmente, Senhor, traz salvação para as nossas vidas. Assim, ó Pai, nos dê um restante de domingo abençoado. Senhor, cuida de cada um de nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eita glória. Em nome de Jesus. Tá. Amém. Então, também quero ver o Nelson, quero ter um encontro com o Nelson mais breve possível aí também, nosso irmão Nelson. Não somente o irmão Nelson, estamos com saudade da nossa irmã Mary também, dos demais irmãos que, por causa da questão do risco, não têm estado conosco pessoalmente, amém? Amo todos vocês, um abração a todos. Nicolas já começou a se soltar aqui, então já começou a dar os glória dele, amém? Vou desligar, mas eu profetizo aí um grande domingo para vocês, um domingo abençoado. Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Sônia, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Todos vocês que estão aí, vai ser bênção para a glória de Deus. Vai passar assim. Vou desligar aqui agora. Obrigado por tudo. Qualquer coisa nos falamos aí no privado. Daqui a pouco eu curto o comentário de vocês.